A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos conceitos introdutórios de teologia sistemática. Eu sou o professor Paulo Pescador e, sequenciando esta disciplina introdutória, farei aqui uma breve introdução ao conceito de doutrina. Vamos, portanto, à introdução. Na presente aula, começaremos a entender o significado e o propósito da teologia sistemática, tendo em mente que ela estuda tudo o que a Bíblia, em sua totalidade, nos ensina de forma atualizada e aplicada à nossa vida, à nossa época e à vida de todos os seres humanos da atualidade e de todos os tempos. Cabe então uma pergunta aqui. Qual é o objeto de estudo da teologia sistemática? Bem, a doutrina é o objeto de estudo da teologia sistemática. Repito, queridos, a doutrina é o objeto de estudo da teologia sistemática. Cabe então mais uma pergunta aqui. O que é doutrina? Muito bem. Biblicamente, a palavra doutrina vem do grego didaskalia e significa o ato de ensino, significa instrução, ou seja, doutrina é aquilo que é ensinado. Este é o sentido primário do termo doutrina, conforme empregado nos tempos bíblicos. Ou seja, o sentido primário do termo didaskalia é realmente ensino, é realmente instrução, e a Bíblia usa este termo didascalia nesse sentido, ok? No entanto, sabemos que a evolução semântica e também o próprio conceito de doutrina bíblica hoje ele é muito mais amplo do que simplesmente um ensino qualquer. Deste modo, podemos dizer que o termo doutrina hoje ele significa o conjunto de todos, absolutamente todos os ensinamentos bíblicos acerca de um dado assunto. Ou seja, a doutrina cristã ela nada mais é do que o ensino bíblico permanente para as nossas vidas. Trata-se realmente da declaração das crenças mais fundamentais do cristão, por meio das quais o cristão pode responder a todas aquelas pessoas que o indagam acerca da razão da sua fé, acerca da razão da sua esperança, acerca da razão da esperança que há em nós. Portanto, para falarmos em doutrinas, é importante fazermos aqui alguns apontamentos. É importante e muito importante nós notarmos que absolutamente nenhuma doutrina cristã é estabelecida com base em versículos isolados ou tirados do seu contexto, mas com base em todo o ensinamento bíblico, ou seja, com base em tudo o que a Bíblia ensina acerca daquela doutrina. Em outras palavras, doutrinas são aqueles ensinamentos permanentes extraídos da Bíblia, os quais são válidos para todos os povos, todas as culturas, todas as épocas, todos os contextos. Sendo assim, podemos dizer que a doutrina não apenas é aplicável e válida para a atualidade, como também deve ser imprescindivelmente aprendida, ensinada e praticada por todo verdadeiro cristão. Torna-se, portanto, útil diferenciar a doutrina dos usos e costumes. Muito bem. Se a doutrina é permanente e válida para todos os povos e todos os contextos e todas as épocas e locais, conforme eu acabei de dizer, os usos e costumes, por outro lado, são transitórios e variam de acordo com a época, com o local, com o contexto, com a religião, com a região, com o clima, com a cultura, entre muitos outros aspectos aí. Portanto, os usos e costumes não podem, em hipótese alguma, serem confundidos com as doutrinas ou considerados como sendo doutrina. Não, meus queridos. Por exemplo, as vestimentas dos tempos bíblicos, elas diferem das vestimentas usadas nos dias atuais, ok? E mesmo hoje, queridos,
As roupas usadas no Oriente Médio, por exemplo, diferem muito das roupas que nós usamos aqui no Ocidente. Ou seja, os costumes eles variam de acordo com o tempo, local, cultura, entre outros aspectos, conforme eu já disse. E ainda hoje, infelizmente, por confundir doutrinas com usos e costumes, algumas denominações evangélicas tentam impor aos seus membros costumes que eram válidos somente lá nos tempos bíblicos. Infelizmente, digo infelizmente, isso causou e ainda causa muitas divisões, contendas, facções, rixas entre denominações, além de causar também preconceito entre os próprios cristãos dentro das denominações que impõem certos usos e costumes aos seus membros como se fossem realmente doutrinas. Entre outras coisas, meus queridos, que normalmente redundam aí em certos escândalos e também na perda de muitas almas. Isso mesmo, meus queridos. Você considerar ou impor usos e costumes como se fossem doutrinas realmente redunda na perda de muitas almas. Porque, conforme eu disse, eu estou procurando trazer aqui o lado mais prático desse estudo. Portanto, eu posso afirmar por experiência própria que eu já vi realmente muitas almas ganhas com muito sacrifício, com muito evangelismo, com muita oração, saírem realmente de igrejas que colocam os usos e costumes acima da doutrina, né? E acabam confrontando essas pessoas que vêm, às vezes sem realmente dar oportunidade para essas pessoas, pelo menos se entenderem os costumes daquela igreja e se habituarem. Antes disso, as pessoas já vão em cima, já falam de cabelo, já falam de roupa, já falam de brinco, antes que essas pessoas que foram salvas ali do pecado viessem realmente a entender essas coisas e a mudar realmente os seus hábitos, né? Dentro dessas igrejas um pouco mais rígidas, né? A pessoa precisa realmente de um tempo para se adaptar, para entender os costumes daquela igreja. E mesmo assim, as pessoas não têm paciência, às vezes cochicham, às vezes falam, magoam as pessoas que foram ganhas ali realmente com muito sacrifício, principalmente o sacrifício de Jesus Cristo, né? Que foi em prol dessas pessoas e elas são praticamente colocadas para fora de certas denominações, de certas igrejas, o que realmente entristece muito a gente e acredito que entristece ainda mais aquele que deu a sua vida para salvar a cada uma dessas pessoas. Portanto, deixando agora um pouquinho de lado os costumes e voltando aqui ao conceito de doutrina, há dois tipos básicos de doutrinas, que são as doutrinas centrais e as doutrinas periféricas. Vou começar falando aqui das doutrinas centrais do cristianismo, que também são conhecidas como doutrinas primárias, doutrinas básicas ou doutrinas fundamentais. Então, quando vocês lerem uma obra teológica e verem o autor falando de doutrina central, se outro autor falar de doutrina primária, doutrina básica ou doutrina fundamental, lembre-se que é a mesma doutrina que eles estão, ou o mesmo tipo de doutrina, melhor dizendo, que eles estão se referindo ali, ok? Então, a doutrina central ou primária são aqueles ensinamentos inegociáveis da fé cristã. Ou seja, são ensinamentos inegociáveis da palavra de Deus que todos os cristãos, independentemente da sua confissão denominacional, concordam unanimemente. Ou seja, são doutrinas cuja a negação ou a distorção desvirtua o cristianismo. São doutrinas cuja negação ou distorção também confronta a Bíblia e cuja negação ou distorção impacta diretamente na questão soteriológica, ou seja, impacta diretamente na salvação. Por exemplo, você quer realmente entender o que é uma doutrina central da fé cristã, uma doutrina central da Bíblia? Responda a seguinte pergunta: o que diferencia uma seita de uma igreja genuína? Amado e amada de Deus, é justamente a negação ou a distorção de uma doutrina central da Bíblia que diferencia uma igreja genuína de uma seita herética.
E esse, meus queridos, é o principal critério usado pelos apologistas cristãos para identificar uma seita e para separar essa seita realmente da igreja. Claro que há muitos outros critérios, né, como, por exemplo, ter os escritos dos fundadores como escritos inspirados, a questão do sectarismo e do exclusivismo, entre outras características. Porém, meus queridos, quando um grupo ele falha nessa questão, ele nega ou distorce doutrinas centrais, não há realmente mais necessidade de olhar outros critérios. Os apologistas já vão considerar imediatamente como sendo uma seita herética, ok? Vamos aqui a um exemplo de doutrina central, como, por exemplo, aqui a divindade do Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto a vocês, alguém aqui conhece alguma igreja genuína que negue a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Evidentemente que não. Por quê? Porque a divindade do Senhor Jesus Cristo é uma das muitas doutrinas centrais da fé cristã. No entanto, seitas heréticas como Testemunha de Jeová, entre outras, por exemplo, negam essa doutrina central da fé cristã, que é a divindade do Senhor Jesus. E as doutrinas secundárias ou doutrinas periféricas, o que são? Bem, são ensinamentos bíblicos de menor impacto que permitem certas diferenças de opiniões, ok? Porém, tais diferenças, diferentemente do caso aí das doutrinas centrais, elas não descaracterizam o cristianismo, elas também não interferem, ou pelo menos não deveriam interferir ou impactar na questão da comunhão entre os irmãos, e também não impactam na questão soteriológica, ou seja, não impactam na questão da salvação. E como estamos falando aqui de teologia sistemática, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês dentro da própria divisão da teologia sistemática. Nós temos várias disciplinas que compõem a grade da teologia sistemática. Uma delas é a escatologia, doutrina das últimas coisas. Então eu quero dar um exemplo aqui de uma doutrina central e uma doutrina periférica aqui tirada realmente do estudo escatológico, ok? Por exemplo, sabemos que o arrebatamento da igreja é uma doutrina central do cristianismo. Porém, o período no qual se dará o arrebatamento da igreja é uma doutrina periférica. Repito, arrebatamento é uma doutrina central e o período no qual se dará o arrebatamento é uma doutrina periférica. Ou seja, todo cristão crê incondicionalmente na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque esta é uma doutrina central. Por quê? É uma doutrina inegociável da fé cristã. É uma doutrina na qual há unanimidade entre todos os cristãos verdadeiros. O arrebatamento da igreja também é uma doutrina cuja negação ou distorção desvirtua o cristianismo, confronta a Bíblia e impacta diretamente na questão da salvação. Como assim? Não crer na volta de Jesus Cristo impacta na questão da salvação? Sim, meus queridos. Por quê? Porque é uma doutrina central. E a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que ele, o Senhor Jesus, ele voltará para aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, ele não voltará para aqueles que não o amam, ou que não amam a sua vinda. E também no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Ou seja, trata-se realmente de uma doutrina central da fé cristã, por isso impacta na questão da salvação e em todos esses aspectos que nós vemos que são comuns às doutrinas centrais do cristianismo. Já a questão do período no qual o Senhor Jesus voltará é realmente doutrina periférica. Por quê? É uma doutrina de menor impacto, permite diferenças de opiniões. Essas diferenças de opiniões não desvirtuam o cristianismo, não impactam na comunhão entre os irmãos e também não impacta na questão da salvação. Qual é o exemplo aqui? Por exemplo, dentro da escatologia, nós temos aí o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo.
E dentro dessa terceira linha aqui, que é o pré-milenismo, por exemplo, nós temos uma doutrina chamada tribulacionismo, que é uma doutrina periférica, uma doutrina secundária, na qual uma parte dos irmãos entendem que o Senhor Jesus voltará antes da grande tribulação, que é o pré-milenarismo, pré-tribulacionismo. Outros entendem que o Senhor Jesus voltará no meio da grande tribulação, ou seja, é o pré-milenismo, mesotribulacionismo. E outros entendem que o Senhor Jesus voltará após a grande tribulação, que são os pré-milenistas pós-tribulacionistas. No entanto, esta é uma questão totalmente secundária, ainda porque o próprio Senhor Jesus disse que não compete a nós sabermos tempos e épocas que são reservados para o Pai dentro da sua exclusiva soberania. Em outras palavras, mais importante do que saber se o Senhor Jesus virá antes, durante ou após a grande tribulação é saber que ele virá. Ou seja, a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja é uma doutrina central da fé cristã, ao passo que o período no qual ele voltará, se antes, durante ou no fim da grande tribulação, é realmente uma doutrina periférica, ok? Porque é uma doutrina da qual todos os cristãos podem ter interpretações diferentes, podem divergir, podem discordar entre si, mas que não impede que os cristãos continuem andando juntos, independentemente da forma que enxergam o período da volta do Senhor Jesus. Vocês conseguem entender agora a diferença que há entre uma doutrina central e uma doutrina periférica? Bem, se você entendeu, podemos então perguntar: qual é então a base da verdadeira doutrina? Amado e amada de Deus, a Bíblia Sagrada é a base da doutrina cristã e de todo verdadeiro estudo teológico. Em outras palavras, se por um lado a doutrina é o objeto de estudo da teologia sistemática, por outro lado, é óbvio que a Bíblia é a base de toda a doutrina, bem como de todo estudo verdadeiramente teológico. Porque nós sabemos, por exemplo, que as seitas pseudo-cristãs, bem como as religiões que não são cristãs, baseiam realmente seus estudos ditos teológicos entre aspas, em diversas fontes, que na verdade são fontes falsas, né? Por exemplo, muitas das seitas e falsas religiões até dizem crer na Bíblia, mas utilizam-se também de outras fontes além da Bíblia, isso para a fundamentação das suas, entre aspas, doutrinas. Por isso nós chamamos essas doutrinas de doutrinas heréticas. No entanto, todo verdadeiro cristão deve ter como ponto de partida do verdadeiro estudo teológico e como única fonte autorizada por Deus para a fundamentação de doutrinas a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia Sagrada, nada além dela. E como eu já disse na nossa primeira aula, a verdadeira teologia ela tem a Bíblia como base. Sendo assim, a base e a própria razão de ser da teologia sistemática não pode ser outra senão a Bíblia. Toda boa teologia sistemática, agora eu digo teologia sistemática no sentido de obra literária, né? As teologias sistemáticas que são escritas aí por diversos autores. Então, toda boa teologia sistemática deve citar a Bíblia exaustivamente. E nós, quando estudamos a teologia sistemática, devemos fazê-lo de mente aberta e dispostos realmente a abandonar toda e qualquer ideia ou interpretação particular que confronte a Bíblia. Devemos abandonar, por exemplo, a chamada teologia popular e toda interpretação particular e adotar realmente uma teologia pautada na Bíblia e fundamentada numa hermenêutica séria e sã. Ok? Então podemos concluir a presente aula tendo em mente que a doutrina bíblica é definida como o conjunto de ensinamentos bíblicos acerca de um determinado assunto. Ou seja, trata-se do conjunto de todos, absolutamente todos os ensinamentos contidos na Bíblia toda
sobre um dado assunto. Portanto, uma doutrina verdadeiramente bíblica jamais será fundamentada com base em versículos isolados e tirados do seu contexto, pois toda doutrina verdadeiramente bíblica deve sempre concordar com a totalidade doutrinária da Bíblia. Guarde essa frase, amado e amada de Deus, pois é ela quem vai orientar o estudo sistemático das Sagradas Escrituras e das doutrinas cristãs. Eu vou repetir aqui. Toda doutrina verdadeiramente bíblica concorda com a totalidade doutrinária da Bíblia. A presente aula está, portanto, encerrada. Na nossa próxima aula, que será a aula de número 3, falarei aqui acerca da importância do estudo teológico. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.